Para um aeródromo ter procedimento e instrumentos, eu já falei para vocês na aula anterior que ele precisa, ou 2 aulas atrás, né, na aula de FR1, ele precisa ter um órgão ATS, que pode ser uma rádio ou pode ser uma torre. Então, se o aeródromo tem procedimentos e instrumentos, nós já estamos falando que tem um órgão ATS nele. Mas, se a gente estiver tendo um ILS operando com um ILS CAT 2 ou CAT 3, será obrigatório que esse órgão ATS seja uma torre. Então, quando a gente tem ILS CAT 2 ou CAT 3, não podemos ter uma AFIS, uma Aerodrome Flight Information Service. Não podemos ter o AFIS, né? a rádio. Nós temos que ter uma torre, no caso de CAT 2 e CAT 3. Tá certo? No caso de CAT 3, a nossa aeronave também precisa dispor de um equipamento chamado radioaltímetro. E é necessário que haja uma homologação especial para que as aeronaves possam utilizar ILS CAT 3. Tá? Lembrando que o CAT 3 seria o auto-landing, pouso automático. Ele vai funcionar até você encostar no solo. E uma outra coisa importante é que um aeródromo dotado de ILS, ele tem algumas áreas críticas, né? Então, essas áreas críticas são áreas na frente das antenas, né? Praticamente é isso, né? Então, imagina, eu estou lá pousando, guardado pra caramba, só recebendo o sinal do ILS, e aí, inadvertidamente, um caminhãozinho da GRU Airport ou da Infraero, sei lá, entra na frente da antena de glide slope e eu simplesmente perco o glide. Tá? Eu estou fazendo uma operação de precisão, estou utilizando uma DA, e se eu estou usando a DA é porque ela é mais baixa que a MDA. Imagina eu estou fazendo um CAT 2 ou um CAT 3, imagina um negócio desse, estou fazendo um auto-landing totalmente guardado e me entra uma porcaria de um caminhãozinho da administração aeroportuária na frente do ILS. Enquanto eu estou pousando, meu avião perde essa informação e eu estou confiando nisso. Não dá. Então, num aeródromo onde há ILS instalado, nós temos o que nós chamamos de áreas críticas e nessas áreas críticas não pode haver circulação, pelo menos enquanto tiver alguma aeronave utilizando o instrumento de ILS, tá? Então isso é importante, porque a gente não pode fazer com que a aeronave perca os sinais. Só lembrando que o CAT 2 ele vai fornecer informações para a aeronave até 200 pés. O CAT 1, perdão. Então, quando a gente tiver a 200 pés do solo, a gente vai perder as informações. Por esse motivo, a gente vai precisar de uma Decision Altitude acima de 200 pés do solo. Né? Então, se eu tenho um aeródromo com 1.000 pés de elevação, a minha Decision Altitude vai ser 1.250, 1.210 pés, enfim, vai ser acima de 1.210, porque abaixo de 1.200 eu não tenho mais o sinal do lock do glide, confiável. No caso do CAT 2, olha como já melhora muito. Aqui eu estou falando de 60 metros do solo, já é impressionante. Considera que a gente pode estar falando de um avião com envergadura de 40, 50 metros, né? Quer dizer, 60 metros do solo já é impressionante. Agora aqui nós estamos falando, gente, de 15 metros, né? Nós estamos falando de alguma coisa perto de 15 metros. É uma coisa, é realmente impressionante. Então, abaixo de 15 metros do solo, né, no solo, abaixo de 15 metros, o ILS CAT 2 já não vai mais fornecer informações. E aí, o ILS CAT 3, ele fornece até o solo, né, informações precisas. Então, isso é muito legal. E no caso do ILS CAT 3, eu vou te introduzir a sigla DH. No caso do ILS CAT 3, nós não vemos mais a Decision Altitude, nós vamos ver a Decision High, algo assim nesse sentido, né? Altura de decisão, né? Agora a gente vai falar de altura sobre o solo, tá? Então aquilo que eu falei, se eu tenho um aeródromo com 1.000 pés de elevação e a minha DA é 1.200, quer dizer que a minha DH é 200, porque a minha DH é minha altura de decisão. Então, em relação ao solo, eu tenho 200 pés. Né? Então, a DH nada mais é do que a DA menos a elevação do aeródromo. Tá? Então,
altura de decisão nada mais é do que a altitude de decisão menos a elevação do aeródromo. E aí nós temos alguns mínimos meteorológicos para que a gente possa operar o ILS, tá? Então vamos dar uma olhadinha por categoria do que a gente pode fazer ou não. Aqui a gente vai usar o conceito de RVR, né? Da visibilidade sobre a pista. Aprendemos isso nas aulas de meteorologia, na aula de visibilidade de meteorologia, então não vou nem ficar chovendo no molhado, você já sabe o que é RVR a essa altura do campeonato, tá? Então vamos lá, se a gente estiver voando se a gente estiver fazendo um pouso de categoria 1, a gente vai ter que ter visibilidade mínima de 800 metros ou um RVR mínimo de 550 metros, tá certo? Nesse caso, a nossa altura de decisão vai ser no mínimo 200, né? Ou para cima, até porque o ILS CAT 1 não fornece informações confiáveis abaixo de 200 pés de altura, tá? Então a nossa DH aqui vai ser no mínimo 200. Mas na carta de um ILS CAT 1 nunca vai aparecer DH, vai sempre aparecer DA, altitude de decisão, que nada mais é do que a DH mais a elevação do aeródromo. No caso dos ILS CAT 2, a gente tem no mínimo um RVR de 300 metros, né? Ou seja, já é muito pouco. Se você olhando sobre a pista e só vê 300 metros, gente, é ridículo, né? Quer dizer, tá tudo fechado, tá bem fechado mesmo, né? E a nossa DH, a nossa altura de decisão, vai ser no mínimo 100 pés. Né? Ou seja, quase nada, né? Já temos aqui um procedimento muito preciso. Para fechar esse aeroporto, quer dizer, esse aeródromo realmente tem que estar fechado o tempo mesmo. E aí, por fim, nós temos o ILS CAT 3, né? O ILS CAT 3A, ele vai exigir um RVR de no mínimo 175 metros. Então, para a gente fazer um pouso ILS CAT 3A, alfa, nós vamos precisar de no mínimo uma visibilidade de 175 metros. E a altitude de decisão, ela é menos de 100 pés ou zero, até zero, sempre menos de 100 pés ou zero. Então, nós estamos já falando de um auto landing, né? Você toca sem nem ver que tocou praticamente. No CAT B, o RVR mínimo é, no CAT 3 Bravo, o RVR mínimo é 50 metros. Meu, 50 metros, você não está vendo nada na tua frente, né? Imagina na velocidade de um avião, 50 metros não é nada, né? Então, no CAT B a gente precisa de um RVR mínimo de 50 metros, né? Para esse aeródromo fechar, meu amigo, o tempo precisa estar muito fechado. Para o RVR estar menos de 50 metros, tem que estar um nevoeiro monstro lá, né? E aí a gente vai ter a DH. Sempre, no caso do CAT 3 Bravo, menor que 50 pés ou até mesmo zero. E aí a gente chega no padrão ouro do ILS, que é o ILS categoria 3 Charlie. Nós precisamos de um RVR mínimo de zero, ou seja, a visibilidade pode estar zerada. Eu posso não estar vendo 1 metro na minha frente e eu pouso com esse avião sem visibilidade nenhuma. Nesse caso, a minha DH vai ser zero, né? Não tem altitude de decisão, não tem altura de decisão, porque nós estamos falando de um auto landing, né? O avião vai pousar sozinho. Você só vai saber que pousou porque vai encostar no chão e você vai sentir no corpo, porque talvez nem ver você vai conseguir ver.